culto pode ser contemporâneo e, ao mesmo tempo, centralizado em Cristo e dar as glórias a Deus? E se sim, quais são as alternativas possíveis para isso? Sim. Em um dos textos que eu escrevi, eu peguei aquele capítulo do louvor que tem o anglicano falando sobre Thomas Cranmer. O Cranmer ele tem 3 bons princípios para o culto. Que o culto precisa ser bíblico, que o culto precisa ser acessível, que o culto precisa ser equilibrado. Se eu tenho só uma perna, o bíblico, eu corro o risco de ser aquele culto super tradicional, sabe? E pouco acessível à cultura. Se eu sou só acessível, eu vou ter um culto engolido pela cultura e vou fugir da Bíblia. A Bíblia vai me escapar nesse sentido. Então eu preciso do equilíbrio entre as duas coisas. Beleza, aí a gente pode ficar nisso, beleza, nossa, que lindo. Mas acho que tem uma forma de completar isso muito boa, e quem traz isso é o Nicholas Wolterstorff, num ciclo de palestras que o Van Hooser com o Douglas Sweeney, eles estão organizando, e aí, eu não sei se tem mais de um livro publicado, eu sei que já teve, tem 2 livros publicados, um de palestras do Stephen Williams, e um ciclo de palestras do Nicholas Wolterstorff, que é esse daqui, The God We Worship. Você, inclusive, consegue achar essas palestras no YouTube, tá? Todas as 6 palestras no YouTube, Carl Henry Institute, Nicholas Wolterstorff, The God We Worship, e aí eles fizeram esse livro aqui, e eu quis comprar o livro porque eu tenho que estudar isso, então, mas você pode chegar e ver as palestras lá, tá? Acho que só não tem legenda em português, mas, enfim. O Wolterstorff, ele fala o seguinte, e é muito importante para isso que a gente está falando. A liturgia, a teologia litúrgica, ela vai tentar fazer uma coisa, que é tornar implícito na liturgia aquilo que é explícito na teologia. Então, eu tenho assuntos grandes de teologia, assuntos importantes na teologia, grandes pontos de teologia bíblica, de teologia sistemática, grandes pontos de escatologia, grandes pontos de soterologia, amartiologia, cristologia, e eu tenho que, de alguma maneira, as coisas que estão explícitas dentro da teologia, colocá-las implícitas na liturgia. Por quê? Porque é através do culto cristão, como a gente já falou aqui, a igreja tem a sua epifania. O culto, ele é uma teologia viva. Como eu sei a confissão de fé de uma igreja? Como que uma pessoa que não é daquela igreja, que está indo visitar aquela igreja, reconhece as bases de fé, os princípios de fé de uma determinada igreja? Através do seu culto, do que se canta, de como se ora, de como se prega, do que é falado, de como a igreja se manifesta. Então, existe uma ampliação desse conceito que vem lá da igreja primitiva, dos primeiros concílios, que é o lex orandi, lex credenti, que é a lei da oração se torna a lei da crença, aquilo que se crê. Então, você replica isso para o culto cristão, por exemplo. Pega esse conceito, então, aquilo que a igreja canta, como que a igreja se comporta durante o canto público, como que a igreja aprende, como que a igreja se comporta dentro do culto, o culto se torna teologia viva. E essa teologia viva, ela impulsiona a doxologia. Então é importante a gente entender isso. Como que eu vou ter um culto contemporâneo? Ora, vamos entender como a cultura está se manifestando dentro da minha cidade, que elementos eu posso usar, aproveitar, que elementos eu posso introduzir dentro do culto cristão sem perder aquilo que é bíblico, sendo equilibrado, mas como eu vou fazer isso? Estudando muito teologia, pegando esses pontos principais da teologia que são explícitos a nós, e agora colocando implícitos dentro da liturgia. Alguns autores vão falar o seguinte, que a teologia ela deve impulsionar a doxologia, que a teologia ela deve inspirar a doxologia, que a teologia deve ensinar, informar a doxologia. Então, uma boa teologia, ela molda uma boa doxologia. Uma boa teologia, ela vai informar a doxologia, uma boa teologia, ela vai inspirar uma boa doxologia, e ao mesmo tempo uma boa teologia deve
impulsionar uma boa doxologia também. Não sei se o Pedro quer completar alguma coisa. Eu fiquei lembrando de uma frase, de dois trechos, né, de livros, que um é mais ligado ao contexto eclesiológico, mas o outro nem tanto. Um é sobre aconselhamento bíblico, que até os estudantes vão ler daqui 2 meses, mas os dois são de autores muito fechados, assim. Eu acho bom isso, assim, porque se forem de autores mais abertos, poderiam me acusar. Um é o Hat Lambert, no livro dele, Teologia do Aconselhamento Bíblico, que ele fala que teologia boa é teologia contemporânea. Isso, assim, na boca de um liberal, né, seria um prato feito. Mas ele fala, por quê? Por que a gente tem que fazer mais, escrever novos livros sobre culto, novos livros sobre aconselhamento bíblico e tal? Porque a teologia não diz respeito a você atualizar o que a Bíblia diz, mas você pegar a inerrante e inquestionável palavra de Deus e aplicar às circunstâncias contemporâneas. Por isso que a gente escreve novos livros sobre eclesiologia, novos livros sobre liturgia. Por que tem que escrever mais se esses problemas já foram tratados? Quanto mais numa fé histórica como a nossa. Porque o que mudou foram os dilemas que a gente tem que lidar. A gente não muda a nossa fé, não muda as nossas confissões, mas como a gente aplica isso, se a gente for usar o perspectivismo lá do Frame, né, a perspectiva situacional muda e como que ela influencia a existência das pessoas. Então a norma sendo aplicada a essas duas outras perspectivas vai alterar, claro. Vai alterar essas duas outras. Então, teologia contemporânea, igrejas contemporâneas fazem todo sentido. Agora, e aí outra frase veio do Mark Dever, né? Assim, bem contexto batista e tal. Ele lá na igreja de Nova Marcas, ele vai dizer que as pessoas às vezes ficam discutindo sobre, sei lá, igual o contexto do Tim Keller, que a música ser, por exemplo, no estilo musical do jazz, porque ele está ali em Manhattan, e ele falou assim, mas às vezes a igreja, num preciosismo, ela tem um estilo lá de hinos, né? A inódia mais clássica da sua denominação. E a gente vai falar assim, aquela ali é seek sensitive, ela tenta agradar um público. A outra também. Só que a outra tenta agradar um público de 3 décadas para trás, enquanto essa tenta agradar um público dessa década. Mas assim, todas estão tentando agradar um público. Vai dizer que não? Então, assim, ainda bem que isso veio do Mark Dever, que também tenta agradar o seu públicozinho lá no seu molde bem específicozinho. Inclusive, que quem vai lá volta doutrinadinho, assim, para repetir o jeito dele. Formatado. Então, exato. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo de achar que a circunstância forma a gente. Numa tutoria, alguém perguntou sobre, e aí a reivindicação, que isso também sempre acontece, a nossa circunstância brasileira, a gente precisava então valorizar mais isso. Eu falei assim, olha, eu entendo, nós somos brasileiros, mas isso não significa que a gente precisa fazer, por exemplo, eu tô aqui em Goiás, né, eu preciso fazer música sertaneja no culto. Porque aí eu falei, bem, vamos pegar o Projeto Sola, os Guilhermes, né, o Marino e o Andrade. Assim, o Projeto Sola é eminentemente uma banda brasileira, eles cantam em português, eles cantam para a igreja do Brasil, eles pensam, vocês viram como é que ele se apresentou? Pensando a igreja no Brasil, mas é bluegrass, não é música caipira brasileira. Sabe, como tem outros compositores assim muito mais próximos quanto a isso. Aí a gente entra em percepção estética, a gente entra em perspectiva existencial, apreciação subjetiva, tem uma série de questões que não me agrada. E eu nem sou daqueles que não gosta de música sertaneja. Minha esposa tá aqui do lado, que ela sabe assim, né, que como a gente somos legítimos filhos do Centro-Oeste, mas assim, no culto não me agrada. Percepção estética, não tem nada contra um gênero musical. Acho que a gente pode até falar sobre isso. Não teve nenhuma pergunta até agora sobre música para o músico, né? Assim, bem diferente do fórum anterior. Mas a questão sobre a contemporaneidade, a circunstância, a contextualização, a gente não pode ser ingênuo nessas coisas, dizendo eu estou sendo fiel aqui. Vai ser salmodia exclusiva, vai ser em hebraico, vai ser sem melodias e composições em harmonias contemporâneas, da música contemporânea, porque se não for assim, não é original, não é revelado por Deus, então é adaptação, só que é do século I, do século II ou do século XX.
Uma coisa importante sobre isso, muito importante. Eu não sou contra tocar regionalismos para cada circunstância cultural, não sou contra isso, de forma alguma. Acho que a gente tem riquezas nacionais dos diversos artefatos culturais que temos locais no nosso país, nos diferentes estados, nas diferentes regiões, que são ricas e podem ser incorporadas no culto cristão. Porém, se a causa do meu culto cristão é a cultura, ele já não é culto cristão. Ele é uma adoração fajuta. Essa arte reproduzida dentro do culto cristão, ela já está não cumprindo o seu papel crucial como arte. O Huckmacher também, Kuyper, eles vão falar sobre arte. A arte não pode ser rendida a uma causa. A partir do momento que essa arte já foi rendida a uma causa, ela já não está atuando mais na sua esfera de soberania, ela já perdeu o seu valor, sabe? Eu não posso render o culto cristão e a música dentro do culto cristão a uma justificativa causal para que esse seja verdadeiro, entendeu? O culto, isso para todos os lados, tá? O culto verdadeiro é só esse que toca a salmodia exclusiva composta pelo Louis Bourgeois contratado por Calvino, e só isso é o bom. Ou, o culto verdadeiro, se eu estou num estado brasileiro, do Mato Grosso, eu só posso tocar o sertanejo, e aí sim eu estou sendo o culto verdadeiro ali e tal. Não, cara, se eu rendi o culto que tem tanto o fator antropológico quanto cosmológico a só uma expressão cultural, eu já perdi o significado do culto. Eu já perdi o significado de povo. Por isso que nós criticamos muito o excesso de traduções internacionais, por exemplo. Eu critico muito, eu não gosto do excesso. Porém, a tradução de uma música que vem lá da Austrália, ou que vem lá do Texas, ou que vem da Europa, para o português, mostra para mim que nós estamos unindo a nossa voz junto com outras culturas, na possibilidade de entendermos esse fator global da adoração comunitária, sabe? Da mesma maneira, uma música em português pode ser traduzida para o japonês, pode ser traduzida para o alemão, e isso será belo, entendeu? Agora, se eu tenho se a minha definição de culto ela só circunscreve a minha própria cultura, a gente cai no mesmo dilema do culto só para jovem, do culto só para idoso, ou do culto só para mulheres, do culto só para pet, é o mesmo dilema, sabe? Eu estou perdendo uma característica cosmológica do culto porque eu estou sendo teimoso ao querer definir o que é que qual artefato cultural estou escolhendo para reproduzir no culto. E o culto não pode ser rendido a um artefato cultural. Olha só, tem um livro interessantíssimo do Miroslav Volf sobre isso, que se chama Exclusão e Abraço. E no Exclusão e Abraço ele vai falar que a gente tem o distanciamento e a aproximação. E um cristão, ele é distanciado da cultura, porque uma outra pátria lhe diz respeito. Mas, ao mesmo tempo, ele é aproximado da cultura para pregar o evangelho e ser a presença fiel do reino de Deus. Então, eu tenho esse quê no culto também. Se o culto é só rendido à sua cultura local e apenas circunscrito à sua cultura local, esse distanciamento promovido por Deus a nos resgatar do império das trevas e colocar no reino do Filho do seu amor, ao nos tirar aqui dessa situação enraizados no mundo e agora fazer pertencentes a uma outra nação, uma outra pátria, eu perco, sabe? Eu não educo. Então isso é bem perigoso quando a gente vai tratar de cultura, etc. Agora, sobre o lance da importância da liturgia, tem um autor sacramental, embora eu discorde dele em vários aspectos, que é o Alexandre Simeman, que é esse carinha aqui que escreveu Introduction to Liturgical Theology e vários outros livros que eu preciso lê-los, só li esse aqui. Ele vai falar que o culto, entendam o que eu vou falar, tá? Eu não estou sendo Ed Renekiewicz aqui agora. O culto, ele é uma atualização da igreja. A igreja é atualizada nos seus termos. Então, quando eu vou ao culto, quando a igreja está ali adorando comunitariamente, ela é atualizada dos seus papéis. É quase como se fosse, para fazer uma
comparação bem tosca, tá? É quase como se abrisse o Avast e tem lá as configurações de vírus foram atualizadas. Então, eu tô tudo certinho. Então, eu estou aprendendo. Eu estou olhando o script, para usar o Encenando o Drama da Doutrina, do Van Hooser, eu estou olhando o script e estou vendo ali, tá, beleza, essas são as minhas falas. É assim que eu tenho que me comportar. Então, o culto provê isso para um cristão. O culto, ele é como se fosse um ensaio para a vida cristã de fato, sabe? Eu estou reunindo ali para ensaiar para a vida cristã, para aprender o meu papel como cristão, para entender qual é o papel esperado dentro das boas obras que Deus de antemão já preparou para a gente, para utilizar Paulo em Efésios 2, e como eu faço isso, como que eu reproduzo esse papel dado a mim dentro da missão de Deus, dentro do papel que Deus tem para mim dentro do mundo, sabe? Então o culto, ele é isso. O Schmemann vai falar que é a atualização da igreja, o Wolterstorff vai falar sobre script, o Van Hooser também, né? O culto, ele é tipo como se a igreja estivesse lendo um script, todo mundo junto. Então o liturgista, o pastor, a pessoa que está dirigindo o culto, ela tem esse quê de diretor, sabe? De conduzir ali os papéis de todo mundo, fazer que todo mundo cumpra o seu papel devido dentro da adoração comunitária, e para além da adoração comunitária, nessa adoração que o Carson chama, e também o Mike Cosper chama de adoração espalhada, sabe? Sim, o Michael Horton chama até de carta do pacto, né? Esse script, ele fala que o culto é uma carta do pacto. Muito bom. O caminho melhor, né?